exatamente para as laterais, tá? Vamos ver se a gente vai começar pelo lateral direito ou esquerdo. Pronto, a gente vai começar exatamente pela lateral direita, tá? Eu vou começar aqui conforme a lista, tá? O que eu vou aqui de... Deixa eu ver aqui, começar pelo Andrés Roman, tá certo? Vou começar aqui pelo Andrés Roman. O Andrés Roman, ele é colombiano, tá? Tem 27 anos. Ele está atualmente no Atlético Nacional da Colômbia. Tem aí um contrato até 30/6/2026 e está avaliado em 1,8 milhões de euros. Quer falar um pouquinho sobre ele, Farinha? Não, pode falar, que eu ia falar de uma outra coisa. Quando você terminar de falar dele, aí eu falo de uma outra coisa, tá bom? Exatamente. Pronto, o Andrés Roman, ele é um lateral que se destaca bastante pelo vigor físico, tá certo? Inclusive pelo o apoio, tá? É um lateral que se destaca pelo vigor físico e principalmente pelo apoio, tá certo? Um equilíbrio, podemos dizer assim, tá? É um jogador bastante interessante e vale a pena ficarem de olho, tá ok? Então, fica aí a dica do Andrés Roman, tá? E aqui, Farinha, entra exatamente o que a gente falou no início da live, né? Aquele spoilerzinho que a gente deu Isso. de como funciona o mercado. Então, fala aí pra gente um exemplo que a gente estava debatendo ontem e que hoje teve clube brasileiro que já fechou com um desses jogadores. Tem um lateral direito que eu já falava, já monitorava já há algum tempo. Ele em abril já tinha definido que não renovaria contrato. Pode jogar tanto de zagueiro quanto lateral direito, e é o Elibelton Palacios, do Elche, que foi contratado hoje pelo Cruzeiro, uma excelente contratação do Cruzeiro. O jogador que estava livre, veio livre, e acho que o Santos marcou bobeira em não trazer esse jogador. Acho que é um jogador que já tem experiência europeia, tem um grande vigor físico, boa técnica, não é nenhum primor, mas é uma boa técnica e pode jogar em diferentes funções, exatamente o tipo de jogador que a gente precisa. Infelizmente, o Cruzeiro foi mais esperto, e até porque o Ronaldo está na Espanha, né? Conhece o mercado e trouxe o jogador. Então, esse é só um exemplo, né? O próximo jogador que você está começando de baixo para cima, né? O próximo jogador que o Henrique vai falar é talvez o mais ofensivo de todos esses que estão aqui. Né? Exatamente, é o Eric Meza, que já foi especulado no próprio Santos, tá? E que é um lateral que, diferente do Blondel, né, Farinha? Só um minutinho aqui, ó. O Vitor Rianelli, só volta o comentário aqui. Volta o comentário. Não é esse McAllister, tá? É o irmão dele que saiu do Brighton, tá? E foi pro City, se me faz memória. Né? Pro Liverpool. Foi pro Liverpool, isso. Foi o irmão dele que saiu, que é o jogador de seleção argentina, foi campeão do mundo, inclusive, e é meia. O Kevin McAllister é o lateral direito. Não é o McAllister que jogava lá no Brighton, tá, Vitor? Exatamente, tá? Então, continuando aqui, o Eric Meza é um lateral direito que já foi especulado no Santos, tá? E no momento em que ele tinha sido especulado no Santos, a gente até debateu um pouquinho que ele se destacava exatamente por ser um lateral muito ofensivo, né? Que chega muito à linha de fundo e pisa muito na área. Mas ele tinha um aspecto negativo, que é exatamente a parte defensiva, tá certo? Porém, o Eric Meza subiu muito de produção, né, durante esse primeiro semestre no Colón, certo? Que é o time que ele se encontra nesse momento,
né? Inclusive nesse aspecto defensivo que a gente conversava no ano passado, quando se falou dele, tá? Então, pela situação contratual, tá? É um jogador que hoje eu acho que valeria a pena o Santos buscar novamente, tá? Eric Meza, ele está com 24 anos, né? Como eu falei, ele está no Colón, né? E o contrato dele só vai até 31/12/2023. Ou seja, ele já pode aí assinar um pré-contrato, tá certo? Um jogador que está avaliado em 2,2 milhões de euros já está disponível para fazer um pré-contrato. Eric Meza, tá? O próximo da lista é exatamente o que a gente citou há um pouco tempo atrás, que é o Kevin McAllister, outro também que já teve no radar do Santos, tá? E que o Farinha vai falar um pouquinho dele também, porque é um jogador multifuncional também. Além de lateral, ele pode fazer ali em uma linha de três, uma espécie de terceiro zagueiro, né, Farinha? Não é um zagueiro, não é um jogador alto, mas é um jogador que está acostumado a fazer esse tipo de função. A jogar tanto no 3-4, no 3-5-2, no 3-4-3, com linha de 5 ele jogando pela direita, em 4. Então é um jogador bem versátil, de uma família de jogadores. O pai dele foi um lateral esquerdo histórico, né? O McAllister pai foi um lateral esquerdo histórico do Boca Juniors, né? E tem dois irmãos que são jogadores, né? Então é um jogador que realmente eu acho que pode ser interessante para nós. Então, mas eu não sei se vai ser assim, Vitor, eu acho complicado, porque o futebol belga não costuma pagar tão caro por um atleta, né? Então precisa ver, né? Mas enfim. É isso aí, tá? Outro nome também que tá lá pelo futebol argentino, é titular absoluto do Racing, é o Facundo Mura. Tá? O Facundo Mura, ele tá nesse momento com 24 anos, né? Ele pertence ao Racing, tem contrato até 31/12/2025 e está avaliado em 3,5 milhões de euros, tá? A gente pode aí verificar, quem sabe, um empréstimo com opção de compra, tá certo? Lembrando, gente, que o empréstimo nem sempre é gratuito, tá? Os clubes pagam, inclusive, também para a liberação do empréstimo do jogador e acertam exatamente a opção ou obrigação de compra, tá certo? Ali, na hora de fechar o acordo, acertam o valor aí pela opção ou pela obrigação de compra, tá certo? Então, nem todo empréstimo ele é gratuito, tá ok? O Facundo Mura é um lateral bem equilibrado, mas se destaca também, principalmente, pelo seu poder ofensivo, tá? Mas é um jogador mais equilibrado do que o Meza. O Meza, de fato, se destaca bastante pela sua capacidade ofensiva, embora tenha melhorado também aí a sua parte defensiva, tá ok? Outro lateral, né, que eu acho um pouco parecido com o Blondel, em relação a características, é o Nicolas Tripicchio, do Defensa e Justiça, tá? Só um Lateral. minutinho, Henrique. Você Pois falou não? do Blondel. Por que a gente não pôs o Blondel? Acho que seria legal você falar. Exatamente. Né, a gente usou aqui o exemplo do Blondel, né, que já teve atrelado 2 vezes ao Santos, né, nas últimas janelas. Senhores, a gente tentou fazer aqui, né, trazer nomes que não tinham sido, assim, de fato, de forma concreta vinculados ao Santos, né, em mais de uma janela. Tá? Além disso, o Blondel teve uma queda de rendimento brusca, né, durante o último semestre. Desde a última negociação, né, que melou e não foi concluída entre Santos e Tigres, o Blondel, de fato, teve uma queda de rendimento brusca técnica. Tá? Inclusive, Faria, se eu não me engano, você até comentava ontem, ele, em alguns jogos, está, inclusive, sendo preterido e no banco de reservas, não é isso? Pela questão técnica, mas também porque o Tigre está
tá fazendo força para ele renovar o contrato. E ele não está afim. Então, está sendo posto para escanteio também por isso, né? É isso aí, exatamente. E o Nicolas Tripicchio, como eu falei, é um lateral que se assemelha muito ao Blondel, por exemplo. Tá? É também um lateral aí bem equilibrado, tá? Tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, tá? O último nome da lista, né? Esse talvez vocês não conheçam, que é o Hilmar Lora. Grande promessa, inclusive, do futebol peruano, tá? Jogou essa Libertadores pelo Sporting Cristal, inclusive do técnico Thiago Nunes. Tá ok? Um lateral a ficar de olho. Técnico vai bem na defesa e vai bem também no ataque, tá certo? Vale a pena vocês ficarem de olho, tá? No Hilmar Lora, principalmente pela questão contratual também. Ele que tem 22 anos, tá ok? E tem aí contrato até 31/12 de 2023, ou seja, já pode assinar um pré-contrato e ainda não renovou, tá certo? Com a equipe peruana. Vale a pena ficar de olho, é um jogador que há alguns anos atrás foi inclusive vinculado a várias equipes europeias do grande escalão, tá certo? É bom ficar de olho nesse jogador aí, tá ok? Finalizando aqui os nossos laterais direito, a gente vai agora para os laterais esquerdos, tá certo? E aqui nós temos as seguintes opções. Vamos começar exatamente aqui pelo Marcelo Sarac, ex-lateral do River Plate, tá ok? O Marcelo, ele tá nesse momento com 25 anos e está no Levante da Espanha, tá? O Levante que não subiu para a La Liga, tá certo? Permaneceu aí na segunda divisão. O contrato dele vai até 31/6 de 2024 e ele está avaliado em 1,5 milhões de euros. Tá ok? É um jogador aí viável, tá certo? E que com certeza chegaria e também resolveria a lateral esquerda do Santos. O Getúlio aqui, ó, pré-contrato não adianta, o negócio é agora. A questão, Getúlio, é que o fato do jogador poder assinar um pré-contrato é um fator que pode facilitar a negociação, certo? Isso, que é um ponto que é muito importante vocês entenderem o quê? Se o cara pode assinar um pré-contrato, ele já está em uma posição em que ele pode receber propostas. Se você faz um pré-contrato com ele, você pode querer antecipar a vinda dele. Eu vou dar um exemplo aqui de novo que eu já dei algumas vezes. Infelizmente, de um jogador que hoje está lesionado, tem problema de LCA, a segunda lesão de LCA da carreira, que é o Jorge. Que tanta gente aí que tanto torcedor santista fala, o Jorge. Então, o Jorge, ele estava no Mônaco, entrou no último ano de contrato, não podia nem assinar um pré-contrato ainda. Mas o Palmeiras foi lá e falou assim: olha, quero trazer o seu jogador, mas eu não quero pagar nada agora não. Então vamos rachar esses direitos aqui. Então como é que ficou? O Palmeiras ficou com 60%, o Mônaco ficou com 40% e liberou o Jorge, sem gastar R$1. Então esse é um exemplo do porquê procurar jogadores que possam assinar pré-contratos ou estejam próximos dessa situação facilita a negociação. Por quê? Porque o clube que detém os direitos não quer ficar de mãos abanando. Não é interessante para ele. Então, é por isso que o Vieira fez essa observação. Exatamente, tá? O próximo nome na lista, Farinha, vou inclusive aproveitar a deixa e eu vou pedir para que você comente um pouco sobre ele, que é o Gabriel Rojas. Inclusive, a gente até brincava ontem, porque o Farinha trouxe o nome do Gabriel Rojas e eu trouxe o do Piove, que é, inclusive, quem substituiu o Rojas enquanto ele estava lesionado no Racing. Tá? E o Piove, inclusive, foi super bem, tá? Atuando, porque ele atuou tanto como lateral esquerdo, quanto também zagueiro pela esquerda. Tá? Então, eu tinha trago o nome do Piove e o Farinha trouxe aí o nome do Gabriel Rojas. Por gentileza, Farinha, fala um pouquinho do Rojas pra gente.
Eu acho que é um lateral também que se caracteriza mais pela parte ofensiva que pela defensiva, mas é um jogador que eu acho que tem bom nível técnico, está consolidado já há temporadas no campeonato argentino, não no campeonato argentino, mas no alto nível. É um jogador que é titular do Racing, né? Eu acho que viria para resolver a lateral esquerda também. A minha preferência é o Camilo Cândido, tá? Acho que o Camilo Cândido, na minha lista, é o número 1. Mas, ok, né? Assim, não sendo possível trazer o Camilo Cândido, traria o Gabriel Roas. E tem o Afonso Espino também, né? Que acho que a gente não mencionou ainda. Exatamente. O próximo da lista é exatamente o Camilo Cândido, que foi, se eu não me engano, eleito no último campeonato uruguaio o melhor lateral esquerdo da competição. Tá? O futebol uruguaio que tem de forma notória revelado bons laterais esquerdos, inclusive. Né? O Frade até brincava com a gente na última live. Ô Vieira, não dá para replicar aí algum exemplo do Palmeiras, cara? O Palmeiras que foi com o Vinha, né? E agora com o Piquerez, né? E o Camilo Cândido, ele já é, né, uma realidade há um bom tempo, né? Um lateral muito bom de força física, vai muito bem no ataque, vai muito bem na defesa também. Esse também seria um jogador que chegaria, resolveria, chega e joga, tá certo? Chega e joga e resolveria também o problema da lateral esquerda do Santos. Também concordo com o Faria, seria o meu plano A na lista de contratações aí do Santos, tá? O próximo nome, tá, é o Alfonso Espino. Esse eu tenho certeza que você, torcedor, pouquíssimo torcedor ouviu falar, tá? Mas que o Farinha vai abordar sobre ele pra gente. Alfonso Espino não é o antecessor do Camilo Cândido no Nacional. Ele era o titular e o Cândido era o reserva. E ele foi titular até 2019, quando ele foi para o Cádiz, onde ele estava até agora. Tá? É um lateral que não é tão técnico quanto o Camilo Cândido, mas é muito vigoroso, muito raçudo, né? Tem um altíssimo poder de marcação, e é um lateral que apoia também, né? Sabe chegar ao ataque, embora a principal característica dele seja a marcação. Então, acho que é um lateral já está com 30 e deixa eu ver aqui quanto ele tem. Alfonso Espino, ele está nesse momento com 31 anos, né? Então, isso, é um jogador, se você pegar aqui pelo histórico dele, né? Ele tem de partidas, quer dizer, na Espanha, ele tem cerca de 150 partidas na Espanha, tem muitas partidas de Libertadores pelo Nacional, né? Então, acho que são quase 30 partidas de Libertadores pelo Nacional. Então, é um cara experiente, é um cara que eu acho que pode agregar sem ser um jogador tão visado e tão caro. Né? Ele prefere, é a mesma situação do Elivelton Palacios, ele prefere ficar na Europa do que vir para a América do Sul. Ainda tem mercado lá, mas uma boa proposta eu acho que ele viria. Tá, então, Alfonso Espino, que como o Faria citou, está nesse momento aí com 31 anos e está livre no mercado, tá certo? Um facilitador aí para se abrir uma negociação com a gente livre, tá certo? Então, senhores, finalizamos aqui a nossa parte defensiva para vocês.